Hoje vamos falar de um assunto da raiva, né? Tenho raiva dele, né? Estou com raiva aí. Muitas vezes se escuta isso aqui nas constelações, é algo muito comum, né? As pessoas percebendo, sentindo raiva, né? De um companheiro, de uma companheira. E muitas vezes a gente não entende exatamente de onde vem essa raiva, né? É isso que nós vamos falar. Então, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Muitas pessoas às vezes sentem raiva do parceiro, da parceira, ou uma raiva que começa a afetar o relacionamento, né, de uma maneira bem dolorosa, né? Esta raiva, a raiva, ela pode ser um sentimento adotado, né? Quando nós não sabemos exatamente o que está nos fazendo sentir raiva, né? Por exemplo, sei lá, você é um torcedor fanático de um time de futebol e ele perde lá para o maior rival perde num jogo importante para o maior rival, né? Isso pode ser que te dê raiva, né? Nossa, isso aqui não devia ser assim, né? Não devia fazer alguma coisa, né? Então, automaticamente, a gente sabe de onde vem a raiva. Ou ter uma raiva porque alguém te fez algo, alguém te causou alguma dor, né? Alguém te incomodou demais, né? Então, geralmente, quando dá esse sentimento de raiva, né? Que a gente sabe a origem, ok, né? Trata a origem. Mas o que eu estou falando hoje é da raiva inconsciente. Daquela raiva inconsciente, daquela situação inconsciente. Que não vamos percebendo. Que não vamos percebendo. E esta raiva inconsciente está sempre ligada, tá? Está ligada aos nossos pais, tá? Está ligada aos nossos pais. É um sentimento adotado dos nossos pais, tá? Esse sentimento adotado dos nossos pais faz com que vamos expressando isso. Então, qual é o sentimento adotado, né? Que às vezes encontramos, né? Por exemplo, o sentimento da raiva. Quais são as dinâmicas? Por exemplo, a mãe ou o pai, né, nutriam uma raiva um do outro, né? Um dos dois nutria essa raiva, um do outro. Esta raiva, ela não foi expressada, ou de alguma maneira essa pessoa não conseguia mudar aquela situação, não conseguiu mudar aquela situação, ou se demorou muito tempo para resolver aquela situação, né? Então, é por isso que eu digo que a live de hoje conecta com a de amanhã, né? Então, quando naquele relacionamento uma pessoa ficou vivenciando uma situação difícil por muito tempo, né? Então, o sentimento da raiva, essa raiva inconsciente, né? Essa raiva que a gente não sabe a origem, né? Existe a raiva que a gente sabe a origem, como você tem o exemplo aí do cara que, sei lá, assistiu o time de futebol que ele gosta, perdeu lá para o rival. Essa é a raiva que a gente sabe, veio aquela raiva. Mas essa raiva que dói é aquela raiva inconsciente. Aquela raiva inconsciente, que é essa raiva geralmente vai nos levando, né? Para o abismo, né? Porque não é uma raiva que mobiliza, não é a raiva tem suas vantagens, né? A raiva ela tem as suas desvantagens, que ela pode fazer com que a gente cometa ações sem impensadas, a gente cometa situações impensadas, depois a gente venha se arrepender. Né? Mas a raiva também ela mobiliza, ela nos tira de algum lugar, né? Ela nos tira de algum padrão. Mas a raiva inconsciente, né, a raiva inconsciente, essa que foi um sentimento adotado dos nossos pais, essa raiva sim é mais dolorosa. Então, para que a gente comece a perceber o quê? Qual o sentimento que minha mãe ou meu pai tinha em relação ao outro? Um sentimento ruim. O que eles não conseguiam mudar um no outro? Né? Então, ontem eu falava, né, de não querer mudar o outro, né, não tentar mudar o outro. Mas, obviamente, para quem escutou a live ontem, nossos pais provavelmente não tinham muito esse conhecimento, né? Então, provavelmente, nossos pais, nós nos criamos ali na nossa infância, vendo o pai ou a mãe tentando mudar alguma coisa um no outro. E essa tentativa de mudar, né, foi gerando uma raiva inconsciente. Foi gerando uma raiva inconsciente. Tá? Esta raiva inconsciente, por exemplo, né, vai se expressar nos filhos, ou pode estar se expressando em você. Então, essa é a grande percepção que nós temos que buscar. Qual o sentimento que a minha mãe nutria pelo meu pai, ou que coisa que meu pai fazia que ela não aceitava? O que também o meu pai fazia, né, o que minha mãe fazia para o meu pai,
que a minha mãe que o meu pai não aceitava, né? Que isso, e ele de alguma maneira não conseguia lidar, ele ficava esperando ela mudar, ficava esperando ela resolver, ou ela não conseguia resolver, entende? Ficava ali no casal, né? Nos nossos pais ficavam um tentando mudar o outro, um tentando resolver, né? Esperando dar tempo. Na ancestralidade, né? Muitas mulheres tinham que ficar, às vezes, aturando coisas, né? Dos homens, né? Tinham que ficar aturando porque não tinham condições de sustentar sozinha, não tinham, ou tinham os filhos pequenos, tinham medo, tinham crenças familiares, né? Porque também era difícil se separar, não era uma coisa muito fácil separar, né? Hoje até que está mais fácil separar. Rafael, eu tenho uma raiva da minha sogra, não sei da onde que vem. Até porque ela nunca me fez nada. Aqui pode ser uma raiva inconsciente, é uma raiva inconsciente também, né? Que você não sabe da onde vem, mas pode ser também aqui de uma outra dinâmica, tá? Essa raiva pode ser a própria raiva da mãe, da sua mãe, né? Ou uma dinâmica que a sogra capturou o seu marido, né? No caso, o filho dela, né? Então, de alguma maneira, você percebe que é essa sogra que toma ele, né? Que toma ele. E às vezes a sogra, ela começa com a dinâmica também, a avó, né, no caso, começa com a dinâmica também de querer se meter, né, nos assuntos, na educação dos filhos, né, se meter na hierarquia do pai e da mãe, né, do casal ali, dizendo, porque eu criei 10 filhos, eu sei como fazer, né. Então, aqui pode ter outras dinâmicas, né. Eu não sei se ela nunca te fez nada, talvez ela já fez alguns comentários que na hora parecia certo, né, parecia ok, legal, é verdade esse comentário, mas que foi acumulando talvez uma certa tensão, tá? Então, aqui pode ter três origens, né, nessa questão da sogra. Ou uma raiva da sua própria mãe, inconsciente, né? O que é uma raiva da própria mãe? Às vezes, quando a gente tem alguém muito vítima na nossa família, também isso gera raiva dessa pessoa, tá? Então, muitas vezes além de a gente adotar o sentimento, né, da pessoa, e também quando a pessoa é muito vítima, a gente também começa a ficar com raiva dela. Entende? Sabe como é que é aquela história? Imagine o seguinte: a pessoa diz assim, me liga aí. Eu não posso te ligar porque eu tô sem crédito. Daí, tem outro dia, a pessoa, tu nunca mais me ligou. Não liguei porque eu tô sem crédito. Mas tu não colocou crédito? Não, tô sem dinheiro, não te liguei porque eu tô sem crédito no celular. Daí vai, por que você não põe crédito no celular? Porque eu tenho que comprar comida e não tenho dinheiro. Então, quando você vê, né, a repetição da mesma justificativa, vai gerando uma raiva, né? Mas, meu Deus, né? Coloca um crédito, né? Dá um jeito, resolve esse problema, vende alguma coisa, ou sei lá. Então, veja, a pessoa ou conecta no Wi-Fi, liga pelo WhatsApp, então a gente percebe, né? Percebe que aquela vítima, aquela pessoa que vai justificando demais, aquela pessoa que também não sai da posição de vítima, né? Por exemplo, o pai e a mãe, às vezes o pai reclama que a mãe é ruim, né? Ruim, que o casamento é ruim, que ela não é legal, que ela é péssima, e vai permanecendo, vai permanecendo. Isso vai gerando raiva nos filhos, né? Que ficam ao lado, porque essa pessoa não resolve a situação, né? Somente a reclamação, a queixa dele não resolve, né? Então a raiva ela vem, né, com um sentimento, com um movimento de arrancar daquilo, de resolver, né? Sabe aquela história que a pessoa diz, meu Deus, ela explodiu, né? Tem um filme, né, Um Dia de Fúria, né? Um Dia de Fúria, que a pessoa foi aturando, aguentando, suportando, até que estoura, né? Estoura. Que ela explode, daí geralmente quando estoura é uma barragem, né? Aquilo não fica mais nada perto dessa barragem, né? Geralmente causa muita destruição, né? Quando a pessoa vai sentindo. Tenho raiva da minha avó materna, porque ela sempre fez papel de vítima da situação. Gostaria de resolver isso, né? Então, primeiramente, né, a gente observar que ela fazia o papel de vítima. A gente não vai conseguir mudar a sua avó, né? Imagina se ela for falecida, né? Então, como que a gente faz, né? O raiva de uma situação que não muda, né? Primeiramente, a gente pode começar a aceitar e dizer, assim, é o que essa pessoa sabe fazer. A pessoa sabe fazer.
Hoje eu ouvi uma palavra, né? Decepção, né? Ah, sou decepcionada com tal coisa. A decepção sempre vem quando a gente espera que o outro faça algo ou seja algo, né? Do nosso jeito, né? Isso não é saudável, né? Então, quando a gente espera do outro, né? Espera que o outro faça algo ou que o outro age daquela maneira que você acha que é, obviamente aí nós nos decepcionamos, tá? Aí nós nos decepcionamos, porque a partir desse movimento que a gente espera que o outro faça algo que você acha que ele deveria fazer ou que ele deveria fazer. Talvez o seu jeito é o melhor jeito, sim, não estou dizendo que não, mas às vezes a pessoa faz o que ela consegue fazer, ela faz o que ela sabe fazer. Muitas vezes, né, nos nossos conflitos, né, a gente vai tentando remediar, né, vai tentando remediar também os conflitos, né, que a gente chama de acúmulo de erros, né, aquele acúmulo de erros, aquela questão que vai tentando fazer para remediar aquele assunto, vai, vai de alguma maneira, né, tentando remediar ou arrumar. Geralmente, né, como que a gente estabelece, né, uma região que não tenha raiva, ou que não vivencie raiva? É quando a gente começa a colocar limites, né, limites nas situações, né, um limite na situação, olha, daqui para cá você não passa, porque sempre nós temos uma individualidade, né? Nós sempre temos, né? Então, existe sempre o meu mundo, o seu mundo e o nosso mundo, né? Sempre existe essa individualidade. Quando o meu mundo interfere no nosso mundo, né? E sempre vai interferir, nós temos que ter cuidados, né? Cuidados para que essa interferência aqui não cause, não entre demais, não machuque demais o outro, porque automaticamente vai se sentir pressionado. E a pessoa que se sente pressionada, ela vai explodir, vai sentir raiva. Muitas vezes a pessoa não expressa raiva para quem ela tem raiva. Ela expressa a raiva para as pessoas ao lado. Né? Aqui um grande erro também. Porque ela vai dizendo, o teu pai faz isso para mim, ou fala para a mãe, ou fala para os irmãos, ou fala para os amigos. Não fala exatamente para a pessoa que está machucando. Não fala exatamente para a pessoa que está machucando. Mas sim, vai falando para os outros. E a partir de então, os outros vão adotando uma raiva. Vão adotando uma raiva, primeiramente daquela pessoa, né, que sempre vai causando mal para essa pessoa que está relatando para você, né, e também depois vai acumulando uma raiva da própria pessoa que é vítima. Então veja que a própria pessoa vai se tornando vítima aí. Né? A Elisângela contribuiu aqui, as historinhas, né, Rafa? A pessoa vai contando as histórias. Então, primeiramente, como que a gente faz, Cris? Né? Respondendo a tua pergunta, nós temos que colocar no coração o agressor. No coração o agressor. Então, a raiva vem da dinâmica de uma vítima e um perpetrador. Existe alguém que é mal, e existe alguém que está sofrendo com esse mal. Ok? A raiva vem aqui, vem depois, né? Porque essa vítima, de alguma maneira, ainda não conseguiu sair dessa situação, né? Por incapacidade dela, né? Incapacidade ou ganho secundário. Não sabemos ainda, ela não aprendeu a fazer diferente. Então, sempre existe uma vítima e um perpetrador, né? E sumiu, né? Um algoz, né? Perpetrador, né? Então, sempre existe essa dinâmica, tá? Quando essa vítima aqui, ela começa a nutrir raiva. E esse aqui começa a agredir mais ainda ela, mais. Os filhos, quem está envolvido, adota essa raiva da vítima. Adota a raiva do perpetrador e adota a raiva da vítima. E aí começa a bagunçar a sua vida, porque depois vai afetar diretamente as suas questões relacionais no futuro, né? Quando vai se relacionar na sua empresa, vai se relacionar com as pessoas na rua, até mesmo na escola, né? A gente vê crianças, né? Crianças que saem, né? Agredindo a outra, né? Bullying, né? Eles começam a executar bullying, dizem, meu Deus, eu não sei o que fazer com meu filho vai lá e caga de pau o coleguinha, sempre estão chamando, né? Por que esse filho está fazendo isso, né? E porque de alguma maneira ele está expressando, às vezes, a raiva que não foi expressa ou não foi sanado, não foi resolvida dentro de casa. Ele vai e expressa, ele vai lá e bate no coleguinha, ele mesmo estoura, ele mesmo começa a bater as portas, bater os pés, porque ele começa a adotar essa raiva.
Então, muitas vezes, em casos de bullying na escola, a gente vê que as crianças adotam a raiva que não foi expressada pelo pai ou pela mãe, ou adotam aquela raiva que está dentro daquele relacionamento, ou aquela dinâmica que ainda existe uma vítima e um perpetrador, alguém que sofre demais e alguém que é ruim. Então, se você está nessa dinâmica, o primeiro movimento, né, é colocar o perpetrador no coração. É colocar o perpetrador no coração, não ficar contra o perpetrador. Porque no momento que você fica contra o perpetrador, você já se alia à vítima. Se aliando à vítima, automaticamente a vítima já entra numa posição fixa. Ela não vai conseguir sair dali. Ela não vai conseguir sair dali porque ela está ganhando apoio. Então, para a gente curar isso, então, você falou que a sua avó era muito vítima, então você já está com a raiva da vítima. Então, mas antes disso, tem uma raiva do perpetrador. Tem que colocar no coração a pessoa que causou, que causa, porque a vítima sempre tem um algoz. Ela sempre coloca um personagem, né? A vítima sempre coloca um personagem. Algo aconteceu, alguém está atrapalhando o futuro dela. Percebe? Então, quem é o perpetrador? Muitas vezes, quando as pessoas vêm consultar comigo e falam muito mal de alguém, eu sempre faço esse movimento interno, né, como terapeuta. Porque se eu não fizer um movimento interno e colocar o perpetrador no coração, se eu não fizer esse movimento interno, vou colocar o perpetrador no coração, eu não consigo trabalhar com a pessoa que está sendo vítima desse perpetrador. É o primeiro movimento. É o primeiro movimento. Então, ali, Cris, nesse movimento que você diz assim, eu vou colocar, eu tenho raiva da minha avó que era vítima, mas tem que colocar no coração os perpetradores antes. Porque no momento, claro, né, no momento que ela foi vítima por muito tempo, nós começamos a ficar com raiva dessa vítima. Porque ele não fez nada, não resolveu ficar reclamando por muito tempo, nunca tomou uma ação, né, nunca colocou outra pessoa no lugar, nunca resolveu a situação, ou não sabia resolver e foi protelando. Então, no momento que você coloca o perpetrador no coração, você tira a força da vítima, né? Tira a força da vítima. Então, porque no final nós vamos ver que o grande perpetrador é a vítima. Como faz para colocar o perpetrador no coração, né? Então, esse é o movimento. Eu coloco você no coração do jeito que você é, né? Eu aceito como você é. Eu aceito a sua maneira, a sua posição, entende? Precisa trabalhar uma aceitação. Mas eu não concordo com o jeito que você está fazendo, com o jeito que ele fazia, né? Você não concordar com o jeito que ele fazia, você precisa integrar, né? Como dizer assim, eu aceito completamente como é essa pessoa, como a esfera dessa pessoa é. Isso não significa que essa pessoa não vai mudar, ou que você... Na verdade, nós não temos poder de mudar uma pessoa, né? Não temos esse poder. Então, mas fica mais fácil para que a gente não carregue uma raiva inconsciente. E depois a gente não despeja essa raiva nas pessoas próximas. Não despeja essa raiva por projeção, porque essa raiva precisa ser Rafa, minha mãe é a vítima e minha filha está indo para o mesmo caminho, para o mesmo lado. Como trabalhar essa dinâmica, né? Então, colocar de quem primeiro precisamos identificar o perpetrador, né? Quem a sua mãe reclama, de quem a sua mãe reclama. Então, precisa colocar este perpetrador no coração. Precisa incluir esse perpetrador no coração. Tá? Para que daí você saia do lado da vítima, porque de alguma maneira talvez você também esteja do lado da vítima. E a sua filha, por amor à avó, talvez também esteja indo do lado da vítima. Né? E ela também está refletindo, né? Refletindo algo que você exclui muito na sua mãe. Provavelmente você cobra que a sua mãe se separe do seu pai, por exemplo, né? Exemplo, não sei. Se separe do seu pai, deixe aquele emprego, saia daquele lugar que foi tão ruim, né? Saia, resolva aquela situação, né? Nunca tem dinheiro, então resolva aquela situação, né? Se muda, né? Se muda de lugar, então arruma outro trabalho, sei lá. Né? Então a gente vê que
que às vezes precisa entender, achar primeiro o perpetrador, né? O perpetrador, daquela pessoa que é muito vítima. Esse é o primeiro movimento, tá? É o convite que eu estou fazendo para vocês, nós acharmos o perpetrador. Porque o que a gente faz quando a gente tem uma raiva, essa raiva dentro de nós? A gente vai jogar nas outras pessoas. E aí tu vai começar a ferrar os teus relacionamentos, porque você está projetando, né? Nós sempre precisamos personificar alguém, né? Achar sempre um... Porque uma coisa é a gente ter um sofrimento dentro. Quando a gente personifica, acha alguém que nos causa, né? Ou que nos causou algo parecido, ou engatilhou, a gente joga toda aquela raiva que está do sistema familiar em cima dessa pessoa. Aí, aqui, esse relacionamento vai findar, vai terminar. Vai acabar, porque essa pessoa, ela não vai... Ela vai dizer assim, está desproporcional essa raiva. Eu não fiz para tanto, eu não fiz para isso. Né? Ele vai dizer assim, meu Deus, essa pessoa tá, ela vai dizer assim, eu não estou entendendo, né? Eu deixei o copo fora do lugar e ela tá berrando comigo, ela tá berrando, ela tá gritando, ou ele tá gritando. Eu não entendo. Ok, eu deixei o copo fora do lugar, sim, ou não é o lugar do copo ali, sinto muito, mas a pessoa com essa raiva, né, do sistema, que ela traz do sistema, ela perde daí a razão. Porque o copo, sim, não é o lugar do copo aqui. Sim, está com razão. Está correto. Está certo, tem razão. O copo não deveria estar aqui. Mas a proporção da raiva, né? A proporção daquela raiva, que vai ser traumática para todos que estão no sistema, a proporção dessa raiva vai dizer que a pessoa que deixou o copo errado, aqui vai dizer assim, ok, eu deixei o copo errado, eu coloco no lugar, mas eu não estou entendendo por que tamanha raiva. Por que tamanha raiva, entende? Então a Paula diz, é exatamente isso que eu faço. Então precisa curar a raiva do sistema. Sempre o quê? Colocando o perpetrador no coração. E muito menos dizendo o que a vítima deveria fazer, porque daí aqui você vai para fora do teu lugar. Aqui você vai para um outro lugar. Aqui você vai para o lugar de dizer para o outro o que ele deve fazer. E aqui você fere a lei. Fere a lei da hierarquia individual das pessoas, tá? Então, para que não tenha essa raiva adotada, né, identificar o perpetrador, primeiro identificamos a vítima, que nós adotamos a raiva da vítima. Não a raiva que a vítima sente, tá? A raiva, adotamos a raiva, a vítima tem uma raiva que não sai. Aí a gente vai lá e adota essa raiva, tá? Aí adotamos a raiva aqui. Se nós adotamos a raiva da vítima, significa que tem um perpetrador. Então, nós temos que olhar para o perpetrador e incluir ele no coração. Ok? Entende? Essa dinâmica aí. Então, para que a gente não fique ferrando, né? Então, não fique ferrando. Eu sempre dizia assim, meu Deus, tem gente que vai para histeria, né? Vai para loucura. Toma atitudes totalmente inconsequentes. Né? Bate porta, grita, né? Quem já não viu na tua casa, na minha casa nunca aconteceu, mas vamos supor, quem já não viu umas vizinhas berrando, meu Deus, volta para casa, né? Que eu vou te matar, xingando os filhos, né? Vocês já não viram isso? Né? Aquela pessoa que tem uma raiva assim, meu Deus do céu, diz, nossa senhora, como é que ela tem, como é que vivem, né? Desse jeito. Então, geralmente são essas raivas que nós vamos adotando no sistema familiar. E aí nós vamos percebendo o quê? Tem tanta raiva que é desproporcional. Por exemplo, uma pessoa que tem... Eu já vi gente quebrar a televisão por causa de um time de futebol. Ok. Não, o teu time perdeu uma final lá contra o maior rival. Sim, mas aí tu quebra uma televisão. Né? Você já deve ter recebido vídeo de quebra a televisão, rasga, queima a coisa. Vão lá e os torcedores fanáticos vão lá e vão lá e quebram o vestiário, invadem campo. Da onde é isso? É uma raiva que está no sistema familiar, uma raiva adotada. Que aí precisa-se de uma caracterização, precisa caracterizar essa raiva em algo ou em alguém. Percebe? E aí essa raiva, ela é muito gigantesca, né? Por isso que às vezes acontecem muitas barbaridades. Às vezes uma pessoa
no trânsito, né? Pega e sai brigando, sai perseguindo o outro, sai fechando, se mata, se dão tiros, né? Porque a pessoa fechou. A pessoa fechou. Meu marido é assim, histérico, brigamos muito por conta disso, né? Então, provavelmente está trazendo uma raiva do sistema familiar dele. Está carregando uma raiva acumulada aí do sistema familiar. Precisa identificar. É somente o autoconhecimento. Essa pessoa, porque ele deve sofrer muito, né? A gente sofre muito quando a gente está com raiva. Né? Tinha movimentos, assim, de pessoas que se mordem, fazem isso. Morde coisa, morde os lábios, né? Já percebeu? Tem pessoas que, crianças, né? Crianças, bate a cabeça, né? Eu já vi crianças pegar e bater a cabeça na parede. Crianças, porque estão adotando a raiva do sistema familiar, né? Essa raiva no sistema familiar. Então, tem pessoas que se cortam, assim, os lábios, né? O bruxismo, né? O bruxismo, né? Esse bruxismo aqui, né? Que eu tenho bruxismo lá. Né? E o bruxismo também pode estar linkado à raiva, né? Que é o segurar os dentes. Tem hora que dá soco na parede, quebra as coisas, assim, entra numa situação muito grande, né? Porque, obviamente, precisa trabalhar nessa raiva do sistema familiar. Se a pessoa não entrar e trabalhar essa raiva, né, a vida vai ficar bem difícil. Tá bom, gente? Que legal, que bom. Tá bom, gente boa? Tudo de bom para vocês. Até amanhã.